Que Catarina de Aragão foi a primeira esposa de Henrique VIII, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que ela teve uma morte triste e sofrida. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story2. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos últimos dias de vida de Catarina de Aragão. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. No dia 7 de janeiro de 1536, Catarina de Aragão, que acabara de passar dos 50 anos de idade, morreu nos braços de Maria de Salinas. O corpo dela foi colocado na capela de Kimbolton e velado pelas 3 damas de sua equipe. Catarina tinha só 50 anos, mas nos últimos 9 anos vivera em meio a ansiedade e angústias contínuas. A antiga rainha vivera separada de todos, exceto seu confessor espanhol, seu médico e alguns servidores. Ela sofria de violentas dores de estômago, flatulência, vômitos e debilidade feral. Os seus anos de reclusão, má dieta e má saúde podem explicar o seu esgotamento físico e mental. Alguns acreditam que ela tenha morrido de tristeza. Mas faremos igual Jack o Estripador. Vamos por partes. Catarina de Aragão nasceu em 15 de dezembro de 1485. Ela era a filha mais nova do rei Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela, os famosos reis católicos. Portanto, Catarina era um grande partido no jogo dos tronos da Europa moderna. O primeiro encontro de Catarina com a monarquia inglesa não foi com Henrique VIII, mas sim com seu irmão mais velho, o príncipe Arthur. O rei Henrique VII da Inglaterra, em 1488, tinha combinado que o seu filho mais velho, Arthur, o príncipe de Gales, se casaria com Catarina. Na época, ele tinha apenas 18 meses e Catarina 3 anos. O acordo oficial entre as duas casas foi estabelecido no Tratado de Medina del Campo, em 27 de março de 1489. Foi prometido a Henrique VII um grande dote, e os dois países formaram uma aliança útil contra seu inimigo comum, a França. Arthur e Catarina casaram-se em 14 de novembro de 1501 na Capela de São Paulo, em Londres. O jovem casal viveu no castelo de Ludlow, no país de Gales. Mas, infelizmente, o casamento não durou muito tempo, pois Arthur morreu de tuberculose no ano seguinte com apenas 15 anos. Henrique VII não queria perder as vantagens políticas de laços familiares duradouros com a Espanha. E assim, em setembro de 1502, conseguiu que seu segundo filho mais velho, Henrique, se casasse com Catarina. A autorização especial foi concedida pelo Papa, e quando o último pix do dote finalmente caiu, o jovem casal casou-se em 11 de junho de 1509. Henrique VII morreu em abril daquele mesmo ano. Dessa forma, o príncipe Henrique tornou-se Henrique VIII da Inglaterra, e, tal como seu pai desejava, Catarina tornou-se sua rainha. Henrique VIII, então com 18 anos, era um grande partido e era até considerado muito bonito, tendo uma figura atlética bem alta e possuía um caráter encantador e forte. Catarina, então com 24 anos, também tinha os seus encantos e era considerada bonita. Também era muito bem educada e, embora seu inglês fosse instável, era fluente em francês e latim, além, é claro, do seu espanhol. Como qualquer rei daquela época, o principal objetivo de Henrique era produzir um herdeiro masculino. Catarina deu-lhe 6 filhos, mas nenhum sobreviveu à infância, exceto uma menina chamada Mary, nascida em 18 de fevereiro de 1516. A partir daí, a situação de Catarina começou a piorar. Quando Henrique VIII teve Henry Fitzroy, um filho ilegítimo com um amante, o rei começou a culpar Catarina por não produzir um herdeiro masculino saudável e legítimo. A rainha envelheceu, perdeu a sua figura e o seu cabelo ficou prematuramente cinzento. Catarina também se virou cada vez mais para a religião. E quando ela passou dos 40 anos, parecia que as chances dela ter um filho saudável eram ínfimas. Sem conseguir manter o peru dentro das calças, Henrique começou a procurar uma segunda esposa, que fosse mais jovem e mais excitante, já que naquela época ele já estava apresentando problemas de brouxidão. Por volta de 1526, Henrique VIII ficou doidinho por Ana Bolena, irmã mais nova de uma de suas antigas peguetes. Ana, inteligente o suficiente para saber que a amante não tem lar, recusou-se a dormir com o rei até que eles se casassem. Para tal, Henrique escreveu uma carta ao Papa Clemente VII em 1527,
sugerindo que a falta de um herdeiro masculino era a punição de Deus por Henrique se casar com a esposa de seu falecido irmão, um ponto apoiado pelo Antigo Testamento. Consequentemente, o rei pediu que o Papa anulasse o casamento. A partir de 1531, Henrique VIII e Catarina de Aragão não mais se viam. A outrora rainha foi banida da corte, deixando seu lugar vacante para Ana Bolena, com quem o rei se casou em 1533. Além disso, Henrique separou prematuramente Catarina de sua filha Mary. Henrique VIII fez questão de colocar Catarina em casas deploráveis e insalubres. A saúde da ex-rainha passou a se deteriorar. Além disso, ela sofreu constantes abalos emocionais por causa do tratamento hostil que Henrique lhe dispensava. Com o rompimento da Igreja Inglesa com a sede em Roma, a filha da poderosa Isabel de Castela foi privada de seu título régio, do seu séquito de damas, de seus rendimentos e, o pior de tudo, da companhia de sua única filha viva. A menos que ela reconhecesse a suposta invalidade do seu casamento, permaneceria relegada pelo rei. Catarina, porém, não estava disposta a se submeter a tal exigência. Ela se considerava a única e verdadeira esposa de Henrique VIII e rainha da Inglaterra. O casamento de Catarina com Henrique VIII foi formalmente anulado em 1533, e no ano seguinte, pela lei do ato de sucessão, Mary foi declarada ilegítima. Catarina foi proibida de usar o título de Rainha da Inglaterra e teve de usar o título de Princesa Viúva. Desde então, Catarina ficou confinada à sua residência em Kimbolton. Em 1536, com a saúde fraca, a antiga rainha escreveu uma última carta ao rei Henrique, que não via há 5 anos. Meu muito amado senhor rei e esposo, agora que a hora da minha morte se aproxima, o terno amor que lhe dedico obriga-me, se assim for, a confiar-me ao Senhor e a relembrá-lo com algumas palavras da saúde e da salvaguarda de sua alma. E deve valorizar acima de todos os interesses mundanos, e acima do cuidado e da satisfação do corpo, em nome dos quais o Senhor lançou-me a mim em muitas desventuras e dificuldades. De minha parte, tudo perdoo, e desejo e rogo devotamente a Deus que também Ele o perdoe. Quanto ao mais, confio-lhe nossa filha Mary, implorando-lhe que seja um bom pai para ela, como até agora desejei. Adeus, Catarina, Rainha da Inglaterra. O uso do título original para fechar a carta foi o último desafio para com o ex-marido. Em seus últimos dias de vida, Catarina estava muito doente, tinha dificuldades para se sentar, não comia e nem dormia direito, e se queixava de uma terrível dor de estômago. Catarina viveu até as 2 horas da tarde do dia 8 de janeiro de 1536. Às 10 da manhã, recebera a extrema-unção e depois orou até o meio-dia numa voz clara por Mary, pelas almas de todo o povo da Inglaterra e, em especial, por seu marido. A morte de Catarina foi formalmente anunciada à corte e, em seguida, proclamada por toda a Inglaterra. O corpo seria velado com honras oficiais em Kimbolton, de onde o cortejo fúnebre seguiria até a abadia de Peterborough, onde seria enterrado. E a minha pronúncia tá boa? Sejam sinceros, pessoal, tá boa? Tá boa a minha pronúncia? Quero saber de vocês se tá bom. É assim mesmo que fala, Peterborough? Vou ler os comentários aqui para ver se minha pronúncia tá boa, hein? Bora parar de bobajada, vamos voltar aqui pro assunto sério. Um embalsamador que examinou o corpo de Catarina, talvez 8 horas depois de sua morte, escreveu em seu relatório que achou o corpo e todos os seus órgãos tão são quanto possível, à exceção do coração, que era preto e medonho, e mesmo depois de ter lavado 3 ou 4 vezes, não mudou de cor, e ao cortá-lo, encontrou-o preto por dentro. De acordo com Antonia Fraser, um especialista do século XIX, assinalou que Catarina morreu de uma forma de câncer, talvez sarcoma melanótico. Chegaram a levantar a hipótese de que ela poderia ter sido envenenada. Mas Henrique VIII tinha completa aversão ao veneno. E sejamos realistas, para matar suas esposas, Henrique não precisou de uma covardia dessas. A corda e o machado eram seus instrumentos para mostrar sua autoridade contra aqueles que desafiavam a vontade régia. Catarina foi sepultada no dia 29 de janeiro. Henrique VIII não compareceu ao funeral. Ele também se recusou a permitir que Mary assistisse o funeral de sua mãe. A filha de Catarina passaria por muitos outros anos infelizes, mas, finalmente, se tornaria rainha da Inglaterra em 1553. Durante seu reinado, o casamento de Catarina e Henrique seria declarado válido. Parece, no entanto, que Catarina riu por último, pois no mesmo dia de seu enterro, Ana Bolena abortou seu salvador, um bebê, provavelmente do sexo masculino, que poderia tê-la salvo da execução. Não que Catarina fosse desejar isso, pois era muito honrada. Mas se fosse eu, rapaz, não, nem vou falar.
Hoje, uma placa de madeira no túmulo de Catarina a descreve como a rainha amada pelo povo inglês por sua lealdade, piedade, coragem e compaixão. Então é isso, pessoal. Essa foi a história da morte de Catarina de Aragão. Tadinha da bichinha. Mas enfim, tem uma ideia de vídeo aqui. O que vocês acham de um vídeo sobre a infância da filha de Catarina, a rainha Mary? Se vocês, tipo assim, quiserem esse vídeo, comentem aí. Quero um vídeo sobre a infância da rainha Mary, professor. Que aí, como eu tô de bobeira, vou providenciar esse vídeo. Sobre os outros vídeos, devo não nego, pago quando puder. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!